está apresentado o documento. O que eu vou fazer é, nesta primeira fase, não vou exercer nenhuma pressão sobre os oradores. É mesmo dar espaço para, em 6 minutos, apresentarem assim a primeira impressão ao documento. Que leitura fazem do que está a ser proposto? Podemos olhar para a questão, por exemplo, da operacionalização. É viável? Que possíveis desafios estamos a antever? E olhando mesmo para o escopo do próprio documento, que perspectivas? Então, faça uma questão aberta, que é mesmo para dar oportunidade aos nossos oradores de apresentarem aquilo que são as suas primeiras impressões a este documento que foi aqui apresentado. Começo pela CNUD, que esteve muito bem envolvida na questão primeiro do plano sobre negócios e direitos humanos. Então, isto aqui deve ser um déjà vu. Deve ser um déjà vu. Agora estamos a fazer aqui o plano sobre segurança e direitos humanos. Então, começo mesmo por si. Nós temos os microfones, colegas da comunicação. Tá, temos microfones aqui na mesa. Então, tem 6 minutos. Obrigada. Bom dia. Meu nome é Mónica Nascimento e Silva, sou chefe de escritório do Alto Comissariado para os Direitos Humanos em Moçambique. Muito obrigada pelo convite para participar deste evento e como disse, o meu escritório está há bastante tempo envolvido e a apoiar o Ministério da Justiça no desenvolvimento do Plano Nacional de Empresas e Direitos Humanos. É uma das ferramentas principais para integrar o respeito pelos direitos humanos na área do setor privado, das empresas, e que pode ser utilizado para regulamentar empresas não só nacionais como internacionais, que é extremamente importante aqui no contexto moçambicano. Fiquei muito contente por ver todo o trabalho de análise, de reflexão desta proposta de Plano Nacional de Segurança e Direitos Humanos e, acima de tudo, que se enquadra no plano mais abrangente, mais global, que é empresas e direitos humanos. No direito internacional de direitos humanos, e nós costumamos dizer que em situações de conflito, direitos humanos aplicam-se igualmente, mas há o direito internacional humanitário que providencia mais proteção em situações concretas afetadas por conflito. E eu acho que é uma situação semelhante com este plano de segurança e direitos humanos. Ou seja, é subsidiário do Plano Nacional de Empresas e Direitos Humanos, que se aplica a um contexto muito específico, que é o uso de segurança para a proteção dos investimentos. Quando ouvia o doutor agora esqueci-me. Não, da CDD. No VUNG, exatamente, obrigada. Eu não podia concordar mais com ele de que a melhor proteção é a prevenção e que não temos segurança se as comunidades não participarem do desenvolvimento e não estiverem diretamente beneficiadas dos investimentos das suas de onde vivem, dos recursos que são das suas províncias e que são as primeiras que deveriam ter acesso. Mas como a realidade tem as suas próprias maneiras de evoluir, temos uma situação onde a segurança privada é uma realidade, onde as empresas privadas fazem uso de segurança privada, também em várias situações, conjuntamente com segurança com as forças de segurança pública. Então é preciso regulamentar esta realidade.
é preciso que haja quadros claros de o que é preciso fazer, quais são as responsabilidades, antes de iniciar uma exploração de recursos naturais, das extrativas, para prevenir os direitos humanos, mas se prevenir a violação de direitos humanos, mas se acontecer, tem que haver a responsabilização. Então, é um processo que está muito alinhado com todas as outras iniciativas de direitos humanos que o governo de Moçambique tem vindo a desenvolver nos vários anos, que é a responsabilidade do Estado, a responsabilidade do setor privado e o papel das comunidades no desfrutar dos seus direitos humanos. Eu gostaria gosto muito que este plano de ação de segurança e direitos humanos tem prazos muito concretos. Eu acho isso muito positivo, porque é preciso manter esse momento, é preciso começar e acabar para depois passar à primeira fase. Processos que se arrastam no tempo, depois têm mais dificuldade em ser finalizados, porque há outras prioridades que aparecem e os recursos humanos são limitados. Então, se estamos a prestar atenção num processo, naturalmente temos menos tempo para prestar atenção a outros processos. Então, gosto muito deste aspecto, deste plano e gostaria que, com a aprovação, que este plano fosse aprovado juntamente com o Plano Nacional de Empresas e Direitos Humanos, que os dois fossem aprovados ao mesmo tempo, exatamente para prever toda a proteção que é providenciada por estes documentos de política nacional. Como dizia o Dr. Bitton, o Plano Nacional de Segurança e Direitos Humanos tem algumas áreas não desenvolvidas porque prevê um plano mais abrangente que responda a essas questões. Então, esse é o meu pedido para a finalização deste projeto, que seja paralelo ao plano nacional mais abrangente. Em termos de operacionalização, eu acho que a análise foi abrangente e ao mesmo tempo bastante específica. Tenho algumas reservas quanto à capacidade de criar novas estruturas que envolvem os mesmos atores, as mesmas participantes. Porque se estamos envolvidas em vários comitês, em várias comissões, em vários grupos de trabalho, costumam ser as mesmas entidades. E então preocupa-me um pouco às vezes faltam umas palavras em português, porque eu já estou a voltar agora a trabalhar em português, não tem sido a minha língua de trabalho nos últimos anos, mas que nos diluamos demasiado em diferentes processos e não tenhamos a capacidade de investir o que é necessário para avançar em alguns. Então, talvez uma reflexão sobre que mecanismos já existem, que mecanismos podem integrar esta área de trabalho, que outras instituições a nível nacional, além do Ministério da Justiça, têm um papel relevante nesta área e podem também ter um papel de liderança, de impulsão, para que façamos o melhor uso de recursos, mas também com um efeito secundário positivo, que é trazer para estes contextos, para este trabalho, instituições que às vezes estão um bocadinho à margem
e que, estando envolvidas, podem contribuir bastante também. São as minhas duas reflexões. Muito obrigada. Obrigado por estas reflexões. Ficaram aqui os pontos. Eu destaco os aspectos positivos da questão dos timelines concertados, mas também a necessidade de aprovar estes dois planos ao mesmo tempo. Eu acho que esse é um dos pontos que a equipe técnica vinha discutindo na perspectiva de que se é uma adenda, então como é que fazemos? Porque a adenda não pode avançar sem o documento principal ter sido aprovado. E esta última nota sobre a capacidade das instituições que estão envolvidas neste processo, em outros processos até em paralelo, como é que elas conseguem articular vários processos ao mesmo tempo, ou que alternativas a estas instituições, que outras alternativas em termos de instituições para liderar estes processos e não sobrecarregar as mesmas instituições com vários processos. Também é importante, o Dr. Firmino está no painel, vai nos dizer se o Ministério da Justiça estaria sobrecarregado em estar a liderar dois planos, dois comitês que coordenam a implementação de dois planos estruturantes para o país. Então teremos a oportunidade também de refletir sobre esta questão. Eu passo mesmo para o Dr. Firmino, que é para perceber também as suas impressões iniciais a este documento. O Ministério da Justiça tem sido o campeão desta agenda, na perspectiva de liderar os nossos grupos, mas também a agenda no geral sobre os princípios voluntários sobre segurança e direitos humanos, mas também a agenda sobre negócios e direitos humanos. Então, por favor, a Dr. Firmino tem também a sua oportunidade de deixar aqui as suas reflexões. Boa tarde para todos e muito obrigado, Dr. Gabriel, por esta oportunidade que temos, em nome do Ministério da Justiça, para também nos debruçarmos sobre portanto, esse instrumento que há bem pouco tempo nos foi proporcionado. Bom, primeiro iria começar por parabenizar ao próprio Dr. Bitton e sua equipe pelo empenho e esforço que demonstraram que em tão pouco tempo eles conseguiram trazer-nos aqui pelo menos um documento que está a um nível de nós podermos olhar na sua estrutura, que tem lá as linhas estruturantes de como é que nós, na área dos direitos humanos e negócios, podemos perfilar. Estou a falar concretamente na implementação dos princípios voluntários e segurança. Bom, olhando para aquilo que é, portanto, a estrutura do plano, diria que temos lá todos os pilares que vão ajudar a olhar para a implementação dos princípios voluntários sobre segurança e direitos humanos na perspectiva do que se espera. Porque se formos a ver desde 2021 até agora, nós temos vindo a trabalhar numa forma não muito profícua em termos de estrutura, porque estava lá, como disse muito bem o Dr. Bitton durante a sua apresentação, foram criados o grupo técnico de trabalho nacional, que é este grupo que estrutura as linhas políticas e pilares do funcionamento desta implementação dos princípios voluntários, e temos o grupo técnico, né, que foi criado a nível de Cabo Delgado. Mas olhando só nesses dois grupos, será que nós estamos mesmo em condições de olhar para a perspectiva da implementação dos princípios voluntários numa dimensão nacional? Até então, não. Mas temos agora esse instrumento que, pela forma como está estruturado, eu penso que temos lá caminhos para isso. Temos caminhos para isso. Não vou deixar de dizer que é verdade que há um grande desafio. E o desafio, a doutora Mônica acabou por dizer, e eu também comungo com ela, que é este. Primeiro temos o elemento da capacitação técnica, não só do pessoal, mas também institucional. Porque temos o instrumento, mas como fazer valer esse instrumento? Existem condições para que esse instrumento seja implementado na dimensão em que se espera. Esse é um elemento que eu acho que tem que se ponderar e refletir-se muito bem nele. 2.
Em relação ao Ministério da Justiça, portanto, é o órgão, não é, que coordena a nível institucional sobre a implementação dos princípios voluntários, como governo. E a questão que me colocou foi: será que o Ministério da Justiça está em condições de poder coordenar 2 planos a nível, em termos de sua implementação? Eu vou dizer que sim. Por quê? Porque é nosso mandato termos que fazer com que as coisas corram. E não há outra forma que não passe necessariamente dessa capacitação técnica institucional. Se o Ministério da Justiça tiver o necessário apoio dos parceiros e de outros stakeholders que olham para essa realidade como um pilar-chave para a implementação, não só dos negócios, dos direitos de negócios humanos, mas também para a questão da implementação dos princípios voluntários, olhando para a questão portanto, da indústria extrativa, eu penso que há condições para que nós possamos andar. E o Ministério da Justiça pode muito bem fazer valer esses 2 instrumentos. O que é necessário aqui é que, de facto, sejam aprovados e, na nossa perspectiva, se pudessem ser aprovados, portanto, na mesma altura, isso iria facilitar aquilo que seria o desenho, não é, da forma como nós fazemos essa implementação. Porque, neste momento, o grande desafio é a implementação do primeiro plano. Como disse muito bem, não se pode avançar com o segundo sem que o primeiro esteja já em seguimento, que é para nós vermos onde é que há nuances, não é? Onde é que há situações que deixam lacunas e como é que nós podemos preencher essas lacunas. Então, isso é um outro desafio. Mas eu não vou trazer esse elemento aqui para debater de forma mais aberta, porque isso aqui ainda é um assunto que vai merecer atenção ao nível do próprio Ministério da Justiça, porque é um desafio que o próprio nosso ministro tem, e ele tem falado sobre isso, que tem que se avançar com a aprovação dos planos. E sem esses 2 planos, dificilmente nós poderemos avançar. Mas eu volto a dizer, está de parabéns à equipe pelo plano que neste momento já temos como instrumento. Pelo menos já temos um instrumento que abre a luz para onde é que nós vamos. Por enquanto eu vou terminar por aqui. Muito obrigado. Obrigado, doutor Mujovo. Está até o microfone. Ouvimos agora a Comissão Nacional de Direitos Humanos. Também tem espaço para apresentar as suas primeiras reflexões a este documento e ao processo no geral. Boa tarde. Gabriel, colocaste-me numa situação muito desafiante, porque eu estou a avaliar um documento do meu professor. O Dr. Bitoni foi o meu presidente na Comissão Nacional dos Direitos Humanos. Então, eu estou aqui numa situação de saia justa de como vou avaliar aquele que me ensinou, que me trouxe. Acho que tem a oportunidade de se vingar, se tiver algum pendente. Tem aqui a oportunidade. A mesma régua que ele usou consigo, pode usar com ele. Pois, mas permita-me primeiro parabenizar o Dr. Bitoni pelo trabalho e também ao Ministério da Justiça e ao CDD por estarem a liderar este processo. A Comissão saúda e congratula. Um dos pontos positivos que eu posso aqui verificar é o fato do alinhamento do plano de ação sobre segurança e direitos humanos ao plano sobre princípios voluntários das Nações Unidas de empresas de direitos humanos. E houve aqui uma sugestão do próprio Dr. Bitoni sobre a necessidade de fazer-se a verificação em relação a como os outros países, um estudo comparado sobre como é que os outros países têm implementado ou operacionalizado este instrumento, e sugerir aqui Gana. Eu queria concordar porque é um dos países que está a operacionalizar não só os princípios orientadores sobre negócios e direitos humanos, mas também este sobre segurança e direitos humanos. Provavelmente fosse realmente necessário olharmos um pouco para esse estudo comparado.
A outra questão é que o plano apresentado, ele responde àquilo que são os desafios que encontramos no terreno, principalmente no que concerne a questões relacionadas à segurança pública e privada ao nível das empresas de extração mineira. Porém, em relação às províncias propostas ou à questão da abrangência territorial, acho que precisamos olhar numa perspectiva nacional. Eu entendo que as províncias que foram aqui identificadas são as que têm atualmente grandes desafios no que corresponde ao assunto em apreço, mas nós temos vindo a observar o surgimento de novos investimentos em províncias que não foram aqui colocadas. Falo da província de Gaza, falo da província de Inhambane. Tem empresas que já estão a operar, o caso da Sazole em Inhambane, mas temos o caso da Savannah Resource, que está a surgir ou está em processo de implementação ao nível do distrito de Jangamo, mas vamos encontrando outras empresas ao nível da província de Gaza. Então, provavelmente seria necessário tornar esse plano nacional, identificando estas outras províncias que estive aqui a fazer menção. Bom, não vou deixar de vender o peixe sobre a instituição a qual eu represento, que é a Comissão Nacional dos Direitos Humanos. Primeiro, saudar a representação da Comissão neste plano, o reconhecimento indelével da Comissão na operacionalização do plano. Eu pude verificar que dentro daquilo que são os pilares estratégicos que a Comissão tem, que é da promoção, proteção e monitoria, estão lá vincadas algumas ações, especificamente no que concerne a promoção, mas queria trazer aqui algumas observações em relação à participação formal da Comissão nos mecanismos nacionais de monitoria. Falávamos aqui da criação destes secretariados, destes grupos de trabalho, a necessidade da inclusão da Comissão nestes grupos de trabalho, mas também olhando aquilo que é a independência da própria instituição em termos da sua atuação. Tem a questão também, provavelmente esteja lá previsto, mas como não tivemos acesso ao documento de forma antecipada, provavelmente alguns aspectos que eu possa levantar estejam ultrapassados no documento, mas a questão da produção de relatórios periódicos bienais sobre esta questão de negócios, segurança e direitos humanos, porque um dos mandatos que a Comissão tem é a elaboração de relatórios, e sendo uma instituição independente, acho que é importante trazer aqui para o documento. E não só é que a Comissão também emite recomendações para a melhoria do ambiente legal e outras nuances. Acho que era importante também que o próprio plano pudesse visualizar estas ações da Comissão. E eu quero mesmo também congratular a questão da previsão dos defensores de direitos humanos, porque em parte é o grupo que tem aparecido em frente de alguns assuntos, mas precisamos de prever mecanismos para prevenir intimidações, ameaças ou represárias a este grupo. Eu sei que no documento está lá previsto, mas provavelmente seja necessário reforçar os mecanismos de denúncia e proteção para os defensores de direitos humanos, os jornalistas e as comunidades. Nós, como comissão, temos um desk que está a operar em relação à proteção dos defensores de direitos humanos. Provavelmente a Comissão poderia também ser um dos mecanismos de denúncia e proteção a este grupo. O documento faz menção também da questão da inclusão e especificamente das pessoas com deficiência. Eu queria trazer aqui algum comentário relacionado à acessibilidade dos mecanismos de denúncia e reclamação. O documento faz menção de engajamento de alguns mecanismos que nós temos como país
no que concerne a garantias de acessos à justiça e outros assuntos aqui, mas estes mecanismos eles devem ser acessíveis. A questão da disponibilização de informação em formatos acessíveis também, porque estas questões recaem não só para grupos previamente identificados, mas também pessoas com deficiência, e dentro dessas pessoas com deficiência existem suas especificidades. Então, precisamos de trazer este documento também alinhado à Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, mas também a Lei 10/2024 sobre Direitos das Pessoas com Deficiência. Fazia menção também em relação ao gênero, se calhar só para reforçar a necessidade de avaliações de riscos sensíveis ao gênero. Falou também da participação das mulheres, mas a questão de indicadores desagregados por sexo. Queria aqui falar um pouco sobre a questão, o eixo do acesso à justiça, e vincar o papel da comissão, primeiro como um mecanismo de recepção de queixas. Provavelmente fosse necessário visualizar este mandato da comissão na matriz, mas também porque a comissão é um mecanismo de mediação que também pode ser usado neste processo de mediação entre as empresas e as comunidades. Provavelmente seriam esses comentários que eu traria numa primeira fase em jeito de comentário. Obrigada. Obrigado. Ficaram aqui as reflexões, estes pontos em particular. A equipe de consultores está aqui, está a tomar notas. São pontos importantes na perspectiva de melhorar o escopo do plano. Trouxe aqui alguns pontos em concreto que achei que deverão merecer a nossa atenção. Mas também dar aqui a vender o peixe da comissão, como disse. Eu vi o Dr. Biton, quando apresentava o plano, dizia: este assunto vai precisar de um consultor. Já está a pensar no futuro, que vamos precisar contratá-lo novamente para para fazer alguns trabalhos adicionais. Então a comissão também está já a perspectivar a implementação do plano. Isso é bom, está a mostrar alguma apropriação deste plano, na perspectiva em que nós queremos que ele avance para a implementação o mais rápido possível. Eu passo para o Dr. Elísio, e eu ia pedir o seu comentário sobre um dos eixos que tem que ver com a segurança privada. Esta é o quarto eixo: regulação e responsabilização de forças de segurança privada, os elementos que julga que são mais importantes para nós. Eu acho que o grande contributo viria por aí, mas está livre claramente de dar o seu parecer geral sobre o documento. Bem, muito bom dia a todos. Meu nome é Elísio Álvaro Nassa, gestor regional de conformidade de garantia pagada a nível de Moçambique e DRC. Portanto, naquilo que é o documento em si, não tenho muita coisa a dizer. Recebi tardiamente, mas tive a oportunidade de ler de forma vertical, horizontal, melhor dizendo, não é? E vejo que efetivamente ele engloba pontos que já vínhamos discutindo já há algum tempo. E acredito que vai ser uma mais-valia se houver aprovação e colocarmos isto a correr. O que acontece é que esta questão dos VPS e HAs é uma coisa que passa desapercebida a muitas comunidades e a muitas situações. Uma coisa que talvez podia puxar e que colocou-se para uma segunda fase é o mecanismo de queixas, Dr. Biton, o grievance, o whistleblowing, ou denúncia, se quisermos. Não há como operacionalizarmos o projeto agora se não tivermos inputs das pessoas que passam por estas situações. Entendo que existem órgãos que estão a ser criados ou que estão a ser pensados para executar isto numa segunda fase, mas era bom que adaptássemos o mecanismo de encaixarmos isto numa primeira fase, que é para termos conteúdo para poder analisar e melhorar paulatinamente o nosso trabalho no que se refere a esta questão dos direitos humanos em áreas sensíveis
né? Portanto, áreas hostes. Indo para o pressuposto que colocou Manguel, podia repetir, por favor? Só o pressuposto queria que eu comentasse Sim, em específico. o quarto eixo sobre, deixa aqui ler o nome exato, é regulação e responsabilização de forças de segurança privada, o quarto eixo. Bem, eu acho que para a questão da regulamentação, portanto, nós passamos e entendemos que já existe um passo dado no que refere-se à questão das licenças que toda instituição privada tem que ter para poder operar no país. Isto está feito e isto observado. Iria olhar na perspectiva de auditagem e avaliação, não é? Como é que nós, como setor privado de segurança, somos auditados e somos avaliados. Talvez isto seja um fator extremamente pontual a discutir. Podia trazer aqui exemplos palpáveis. Eu podia colocar a questão, por exemplo, né, portanto, dos pagamentos igualitários em função do que é legislado anualmente, os salários do setor. Poder olhar isto aqui assim na perspectiva do reporte dos incidentes. Como é que as empresas de segurança, operando em áreas sensíveis, poder buscar um exemplo de Palma, um exemplo da FUNS, um exemplo da MRM, um exemplo de outras áreas sensíveis, né, que se fosse aqui a dizer, podia levar muito tempo. Como é que os ministérios que tutelam essas empresas, não é? Falo do Ministério do Interior, seria um exemplo, e também falo do Ministério do Trabalho, para a questão relativa a salários, questões relativas a condições de trabalho. Então, este seria um calcanhar daqueles que devia passar por uma análise extremamente atenta, que é para buscarmos formas de minimizarmos a ocorrência desses incidentes e impactarmos melhor tanto a nossa operação, né, que tem que ser uma operação de qualidade, que é tratada a nível Security Management System, né, que é o ISO 18788, não é? O Ministério do Trabalho, como é que ele audita as contribuições? Como é que ele audita os salários mínimos definidos para a justiça destas comunidades, não é? Olhando que, por exemplo, para a instituição para a qual eu trabalho, não é? Nós primamos por capitalizar a mão de obra local, não é? Como é que isto aqui é feito em questões de pagamentos? Será que essas pessoas são preparadas? Será que essas pessoas oferem efetivamente aquilo que deveriam oferir? Como é que essas pessoas trazem de cima as suas lamentações numa situação, portanto, de incidente ou numa situação em que elas não concordam com determinada ação, portanto, que nós, instituições de segurança, vamos perpetuando ao nível das nossas operações. Acredito que esses seriam os pontos basilares que eu podia buscar para responder à sua questão. Mas, olhando para a proposta em si, há bons caminhos que vêm. Penso que é desafiador. Só no terreno é que podemos buscar mais tantos resultados. Muito agradecido para já. Obrigado. Ficaram aqui estas notas. Eu abro assim, podemos ter este momento para receber contribuições da plenária. Vamos. Ok. Já temos uma mão, 2, 3. Isso é bom. 4. Então, doutora Iracema tem a palavra. Quero continuar a ter boas relações consigo. Então. Vou ajudar o colega Neymar, peço ajuda com o microfone. Tem um microfone aí, não? Perfeito. Sim, muito obrigada. Iracema Maiope, presidente da Associação das Mulheres Moçambicanas em Mineração. Em primeiro lugar, gostaria de dar parabéns ao Dr. Bitone, meu conterrâneo, sem querer ser tribalista, lá em Nampula.
Quero dizer que fizeram com a sua equipe um trabalho excelente. Quando chamaram para fazer algumas entrevistas, eu não imaginava que haveria ter capacidade para fazer uma súmula tão aperfeiçoada como esta que foi feita. Parabéns para todos nós, parabéns ao CDD, parabéns em particular pelo Ministério da Justiça, que aceita dar parto a este bebê, que é um desafio muito, muito, muito grande. Em primeiro lugar, eu gostaria de recordar aquilo que o Dr. Nuvunga nos disse, que é muito importante que as comunidades locais sintam-se parte de todos os processos, seja no benefício dos recursos, da exploração dos recursos, seja neste trabalho que nós aqui estamos a fazer, porque quando as comunidades locais elas sentem que são parte, elas participam, então não há risco de penumbra. Nós sabemos que quando há risco de penumbra, muitas das vezes as pessoas podem ter alguns tipos de comportamentos que sejam não dos mais favoráveis. Então eu gostaria de colocar aqui a questão: até que ponto é que nós temos organizações comunitárias de base, digo eu, que representam exatamente a população a nível dos postos administrativos, onde nós temos lá as tais empresas, até que ponto é que nós temos aqui representadas? É uma questão, porque nós estamos a falar por eles, até que ponto é que eles têm conhecimento deste documento que nós estamos aqui a discutir? Esta é uma questão que gostaria de levantar. Outra questão que gostaria também de levantar está relacionada com a multissetorialidade. Não sei se esta é a expressão que eu devo utilizar em português. Nós não vejo aqui o Ministério dos Recursos Minerais e Energia, a não ser que eu não conheça o colega que está aqui, portanto, conosco, que é o Ministério de Tutela dos Recursos Minerais e Energia, que creio que deveria estar em peso em todos os momentos. Devia ser, se alguém não confirma, mas tinha que haver alguém, o Ministério é muito grande, tinha que haver alguém neste evento em que nós estamos a ter, que é de extrema responsabilidade. Outro aspecto, quando falo sobre o Ministério de Tutela, isto me leva, portanto, a ir fazer comentários sobre aquela estrutura, portanto, dos órgãos de estrutura que foram cá propostos. Nós temos a Comissão Nacional. Dada a magnitude da situação em que nós nos encontramos, nós sabemos que onde nós temos recursos minerais, nós temos guerras, temos propensão para revoltas. Então é preciso que nós tenhamos, acima de uma Comissão Nacional Técnica, um conselho multissetorial. É preciso que nós tenhamos um conselho multissetorial, é a minha proposta, é a nossa proposta, onde temos o líder, tanto o ministro de tutela deste evento, que é o Ministério da Justiça, que vai prestar contas ao Parlamento. Portanto, a Comissão Técnica, Nacional Técnica, vai ser a executora, onde vamos verificar até que ponto é que não temos os mesmos atores a fazerem as mesmas coisas, mas esta magnitude está acima de uma Comissão Nacional. Então, precisamos ter um Conselho Nacional, onde nós temos empresas de tutela, temos o Ministério de Tutela, que é o principal. Portanto, sim, é o Ministério da Tutela, temos o Ministério dos Recursos Minerais, o Ministério da Mulher, o Ministério da Criança, porque esta é uma situação muito multissetorial. Temos o CTA, quer dizer, aqui é muito importante que nós, antes mesmo de validarmos este documento, tenhamos consciência de que é muito mais do que nós possamos imaginar. Está-se falando aqui em segurança nacional e, quem sabe, internacional, dependendo da situação em que a gente se encontra. Então, há muitas outras questões que eu gostaria de levantar. Gostaria de ver mais plasmada a questão da mulher e a sua vulnerabilidade, mas vejo que o Dr. Bitton espreitou,
falou sobre mulher, falou sobre criança, espreitou o Dr. Bitone, mas ainda precisamos de aprofundar mais as questões Tem um relacionadas eixo com a sobre esse criança. assunto, doutora. Tem um eixo específico. Espreitou, ainda vamos ver mais, ainda como tem documento. Então, não vou alongar mais. Muito obrigada a todos, com licença. Obrigado. Temos, pela ordem, quem era a seguir era o Aurélio aí atrás. Yeah, era o Aurélio aí atrás. Vamos seguir a ordem. Depois. Muito obrigado. Chamo-me Aurélio Capito. Venho da província de Tete, da organização Esperança Moçambique, Oremo, e fui uma das pessoas que foi consultada sobre a elaboração deste plano. E, em primeiro lugar, nós queremos agradecer, porque nós sabemos que esse plano será um instrumento muito importante, principalmente para questões ligadas a princípios e voluntários sobre a questão de segurança e direitos humanos, mas também ligado à área de negócio. Há uma questão muito fundamental que estou muito tão preocupado, e a questão sobre quando nós falamos de direitos humanos, é uma questão muito fundamental, que é a questão da dignidade da pessoa humana, e principalmente a área de atuação das empresas privadas. Por exemplo, para o caso de Tete, nos últimos dias, o que nós vemos é que as forças públicas, estamos a falar da Polícia da República de Moçambique e as outras unidades, é que protegem mais as empresas multinacionais. Aliado também a uma outra empresa que é de segurança, que é a GFOS. Mas a questão que se coloca é que muitas das vezes, quando os nossos irmãos invadem a área de mineração, é que essas empresas atiram para matar. Agora, a questão que eu esperava aqui na proposta do plano de ação, tudo bem, por outros motivos, tudo bem, atira-se para matar, mas também tem que haver uma certa, não sei, vamos chamar de uma certa responsabilização, porque nós sabemos que, independentemente de qualquer tipo de ação, as pessoas têm direito à vida. Agora, quando nós atiramos para matar, isso é ordem, isso está a acontecer. Agora, esperava que o plano espelhasse essas questões. Para além dos outros colegas aqui de Cabo Delgado, na Nampula, porque já estivemos em vários fóruns em que a atuação das empresas de segurança no setor da indústria extrativa ia atirar para matar, mas pelo menos se chamasse atenção, utilizasse outros mecanismos, eu acho. Então temos que ver essa parte, questão de segurança, e também a própria responsabilização e o âmbito de atuação. E o outro também, e